Conexão Ciência. Os desastres climáticos estão cada vez mais frequentes. O Rio Grande do Sul teve 95% de suas cidades afetadas pelas chuvas intensas que atingiram o estado entre o fim do mês de abril de 2024. O Cerrado registrou um aumento de 221% nas áreas queimadas em agosto de 2024, segundo dados divulgados pelo Monitor do Fogo. A Amazônia enfrentou no ano que passou a pior seca já registrada, com os níveis de água dos rios da Bacia Amazônica atingindo mínimas históricas. Convidamos a profissional de comunicação Mariane Estrela, que esteve presente nas enchentes do Rio Grande do Sul, para nos contar como foi a experiência com o desastre. Meu nome é Mariane Estrela, eu sou formada em marketing e com pós-graduação em andamento em copywriting. Eu estive presente nas enchentes do Rio Grande do Sul, a minha casa ficou ilhada, mas isso não foi motivo para a gente não ajudar. Então, a gente colocava um long por acho que uns 14 dias, foi isso. Long é aquela roupa de borracha que os surfistas utilizam para não passar frio. Era um momento que fazia frio em Porto Alegre, né, depois da onda de calor que resultou, né, nas chuvas e nos ciclones e tudo mais que teve no Rio Grande do Sul. Então, a gente saía de casa, ilhados, de long, chegava no supermercado na esquina de casa, fazia a troca da roupa e a mesma coisa na parte da noite, né? Ia no mercado, trocava de roupa e entrava em direção ao Rio Guaíba. Nunca pensei que um dia, né, fosse passar por essa situação. Não tivemos ajuda do Estado, né? A gente sentiu que por não ter sido afetado, de fato, né, a nossa casa acabou não sendo afetada, então a gente sentiu que podia ajudar. Então, saímos, né, de casa, mesmo a nossa casa não ter sido afetada, o nosso pátio foi afetado, então a gente, por exemplo, não podia abrir o portão elétrico, obviamente, então a gente saía com a água um pouco acima da cintura, saía de casa e fazia toda essa função que eu acabei de falar. A sensação de ver a cidade destruída foi como viver um filme de ficção científica. Na verdade, parecia que não era de verdade. Andar em cima de ruas com o Waze ligado, mas em vez de estar de carro, estar de barco, isso também foi uma coisa épica, assim, uma coisa... Eu acho que épico é um significado bom, então, na verdade, foi uma coisa inédita e inimaginável, né? Nada bom. E as enchentes, sim, fizeram a gente criar uma ansiedade quando chove. Eu, particularmente, moro de frente para o Rio Guaíba, sei lá, acho que é 10 metros mais ou menos. Então, não sei, talvez 20 metros, mas é bem na frente. Inclusive, hoje na minha frente da minha casa tem uma obra gigantesca, um QG de uma obra, na verdade, que está em toda a orla, né, essa obra, sem previsão de término, acho que pelo menos aí mais 1 ano e meio, aonde esse calçadão será reconstituído, né, e será feito uma contenção, né, para esse nível do rio. Então, essa contenção, ela vai ser feita em formato de arquibancada, da mesma forma que existe hoje na usina do gasômetro. Mas nós sabemos, né, que na verdade isso é só uma iniciativa legal, né, do setor privado aqui de algumas empresas de Porto Alegre, que na verdade o que deveria estar sendo feito fura muito mais embaixo, né, que a gente sabe que muitas zonas aqui em Porto Alegre alagaram através de bueiros e a gente sabe que quanto a isso nada foi feito, né. Então é isso, assim, a gente vive essa ansiedade. Toda vez que chove, a gente pensa, será que dessa vez vai encher? Será que o rio vai subir? Será que as condições vão corroborar para, né, toda essa catástrofe novamente? Ou melhor, quando será, né? Porque a gente sabe que muito provavelmente vai acontecer de novo. Então, é esse meu depoimento, né, como pessoa atingida em termos
indiretamente, né, ou diretamente, talvez. Mariane, você pode nos contar como foi a sua vivência como voluntária? Então, como voluntária, eu posso dizer que foi agregando, né, a esse meu depoimento, eu posso dizer que foi muito gratificante ter participado de toda essa corrente. Eu nunca tinha vivido nada igual, apesar de ter sido extremamente desafiador sair de casa e extremamente desafiador para o psicológico, né? Eu no 4º dia tive uma espécie de crise, não sei se foi de pânico ou de ansiedade, mas eu acordei, era 4 horas da manhã mais ou menos, com o coração que parecia que ia sair correndo, né, para fora da boca. Então essa sensação de taquicardia foi uma sensação muito forte. Eu achei que eu realmente estava tendo algum ataque cardíaco, foi uma sensação muito forte. Eu acabei me consultando virtualmente, né, naquelas consultas também voluntárias, né, de psicólogos e médicos, que falaram que isso seria basicamente como como aquelas crises de trauma mesmo, que nem quando tu, né, passa por uma situação traumática de guerra, enfim, seria mais ou menos nesse nível, né, de trauma. Mas não ficou sequelas no sentido de aconteceu uma única vez, né, que assim nesse grau, né, mais forte. Eu não conseguia voltar a dormir, era crise de desespero, choro, porque tudo aquilo que a gente estava vivendo a gente não falava sobre, a gente só vivia, voltava para casa, dormia, acordava e vivia de novo. Então, a gente não conversava sobre isso, né, entre família e tudo, porque o foco total era tirar as pessoas das situações de risco. Então, esse era o foco único. Eu saí de diversos grupos de família que estava havendo uma discussão de quem era a culpa e tudo. Então, de família, de amigos e tudo, quem se uniu e estava lá, né, ajudando de alguma forma, seja voluntário direto no gasômetro ou no Pontal, que foram os 2 pontos, né, de resgate, ou indiretamente nas suas casas, fazendo marmita, fazendo comida, ou, né, fazendo alguma logística de levar, buscar coisas, e enfim, eu acho que foi muito importante o trabalho de cada um, né, cada um teve a sua importância, e logo depois, acho que foram... Quantos dias? Acho que foram uns 10 dias, 8 dias de resgate, mais ou menos, que eu, pelo menos, atuei, eu e meu namorado, a gente atuou na usina do gasômetro, que foi esse ponto, né, que conectava São Suci, em Eldorado, através, um em cada margem, né, Porto Alegre de uma margem e São Suci, Eldorado na outra margem. E meu namorado, enquanto ele, né, fazia toda a questão dos resgates embarcado, né, eu e mais muitos voluntários ficamos na função logística por uns 8 dias, mais ou menos, na usina do gasômetro. Então, organizava as demandas, né, o que tinha, o que não tinha, o que estava precisando buscar, às vezes saía, buscava, mas tudo era muito dinâmico, então tinha que ter uma inteligência realmente de desastre muito grande. E aí até um certo dia que o Estado voltou a querer comandar tudo, então a gente pediu educadamente, né, que a gente se retirasse. Talvez não tão educadamente assim para alguns, né, que... Enfim, aconteceu algumas situações assim desagradáveis de ego, né? Mas enfim, e aí a gente então resolveu abrir todo mundo que estava trabalhando voluntariamente neste local, né? Na usina do gasômetro, a gente criou um centro de distribuição chamado Marinheiros, CD Marinheiros. Aí nesse centro de distribuição trabalhamos em mais ou menos uma escala de uns 20 voluntários,
nas primeiras semanas, depois esses 20 voluntários viraram 10, depois esses 10 voluntários viraram 5, depois esses 5 voluntários viraram 2 e depois esse centro de distribuição fechou, né? Obviamente tudo voltou ao normal, mas de mais ou menos ali de maio, junho, julho, agosto, foi uns 3 meses de centro de distribuição. E aí era um galpão que chegavam doações, a gente recebia muitos contatos de caminhões que estavam chegando e sabia exatamente em locais, né, fazia essa ponte de onde precisavam, e a gente buscava abastecer justamente quem não estava nos abrigos, né? Então a gente não abastecia abrigos, a gente abastecia quem tinha perdido suas casas, seus pertences, tudo, né? Ou tinha sido impactado de alguma forma e não podia voltar para suas casas, enfim, estava em casas de parentes ou mesmo pessoas que não estavam em abrigos e ainda assim estavam em situações de vulnerabilidade, como alguns centros de idosos pequenos que não estavam recebendo auxílio, né? Bairros inteiros, por exemplo, Lamy lá estava completamente sem auxílio, então a gente buscou o objetivo de atender essas pessoas. No início a gente atendia mais ou menos umas 200 pessoas por semana. A gente teve também auxílio de um pessoal que veio de Santa Catarina com caminhonetes e tudo, e com muitas doações. Então esse pessoal eram os anjos, né? Eles trouxeram as doações para o centro de distribuição, as primeiras, né, que a gente recebeu nesses 3 meses. E muitas eles entregavam pessoalmente, então eles recebiam notificação de onde precisava e iam de carreata de 12, se eu não me engano, caminhonetes nos locais que precisava abastecimento. E é isso, acho que essa foi a minha contribuição aí como voluntária, né, dessa catástrofe que assolou o nosso estado. Muito obrigada, Mariane, por contar essa passagem de sua vida. Esperamos que momentos como esse não se repitam. Se você gostou de saber mais sobre a eco-ansiedade, nos acompanhe aqui para conhecer mais temas importantes. E em caso de emergência, não se esqueça que pode pedir ajuda. Ligue para o Centro de Valorização da Vida, CVV. Digite 188 e peça apoio. Conexão Ciência.